Você é valente. Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus seja com você, com a sua família, com seus sonhos e seus projetos. Por aqui, o pastor Clodoaldo em mais uma das nossas devocionais da Bíblia, capítulo por capítulo. E olha, hoje a palavra vai mudar completamente o modo de você ver a si mesmo. Então, fique com a gente, desde já compartilhe essa mensagem, porque eu tenho certeza vai falar ao coração de muitas pessoas. E o tema da mensagem, como eu já disse no início, é: você é valente. O texto bíblico é Juízes capítulo 6, versículo 12. Diz assim: Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro ou homem valente. Aqui, meus irmãos, nós estamos diante de uma história que nos parece mais uma escola de ensinamentos para a nossa vida pessoal e até mesmo comunitária, que é a história de Gideão. Um homem simples que estava escondido com sua colheita, porque o povo de Israel havia pecado de novo e estava sob opressão de um povo chamado midianita. Esse povo, os midianitas, agia com muita crueldade, roubando e destruindo a colheita e os animais do povo de Deus. A Bíblia nos diz que o povo empobreceu muito e já não aguentava mais aquela opressão. Então, eles clamaram ao Senhor por livramento. Deus então encontrou esse homem que estava em uma caverna, escondido, com medo, apavorado desses inimigos que assolavam a Israel. Quando o Senhor, na forma de um anjo, apareceu para Gideão, a primeira coisa que o Senhor falou para ele é que ele, o Senhor, estava com Gideão e que Gideão era um poderoso guerreiro, ou em outras traduções da Bíblia diz que ele era um homem valente. A visão que Gideão tinha de si mesmo não era essa, pois ele disse ao Senhor que era de uma família insignificante, que ele era o menor da sua casa e que aos seus olhos ele não era nada e ninguém, sem contar que estava fugindo, escondido de tudo e de todos, mas aos olhos do Senhor ele era um valente, era um poderoso guerreiro. Esse é um dos primeiros ensinamentos que podemos ver no capítulo 6 desse livro de Juízes, meus irmãos. Que Deus nos vê por dentro, que Deus vê o nosso futuro. Ele vê o que nós não conseguimos enxergar. Deus vê o nosso potencial. Ele não enxerga somente as circunstâncias ou o momento que estamos passando. Deus sabe de nosso valor diante da sua presença. Deus apareceu para Gideão para o encorajar, para que ele pudesse livrar o povo de Israel daquela opressão que o povo estava sofrendo. Perceba que Deus mesmo poderia fazer tudo aquilo sozinho. Tanto é que no decorrer da história, nós podemos ver que o próprio Deus agiu e nem foi preciso que todo mundo lutasse. Mas o Senhor sempre escolheu esse modo de agir, ou seja, contar com os filhos dele aqui na terra que tenham fé e que queiram ser usados por ele para glorificar o seu santo nome. Nós podemos aprender nessa introdução da história de Gideão que precisamos ouvir a voz do Senhor nosso Deus a nosso respeito. Muitas vezes ouvimos as vozes das outras pessoas a respeito de nós. Outras vezes ouvimos a voz do maligno, que sempre quer nos denegrir, quer nos diminuir, e ainda pior é quando ouvimos a voz da nossa própria alma, que nos traz descrédito e um sentimento de vitimização e também de desvalorização do nosso ser. Normalmente, essas vozes nos diminuem e nos jogam ao chão. Veja que Gideão disse que sua família era menor. Mas quem é que disse isso para ele? Eu creio que os seus próprios pais, ou os irmãos mais velhos, ou até mesmo outros parentes, porque se tem uma coisa que parente gosta é de diminuir os outros, né? Porque assim eles tentam se autoexaltar. Depois ainda Gideão disse para Deus que ele era o menor da sua casa, o menor ali da sua família. Novamente eu te pergunto, quem é que colocou isso na cabeça de Gideão? Quem é que disse isso a ele? Talvez os seus pais ou os seus outros irmãos,
ou talvez a sua própria alma no seu entendimento de pequenez e de baixa estima que ele passava. Meu Deus, com quantas vozes, né, irmãos, nós precisamos lutar. Mas é assim mesmo. Veja que até o próprio Deus teve dificuldade de fazer Gideão entender quem ele era. Pois se o próprio Deus está falando que somos valentes, por que não acreditamos? Realmente, não é fácil lutar contra essas vozes malignas que querem sempre nos diminuir, querem nos amedrontar e sempre dizer que não somos capazes, que somos ínfimos, que somos insignificantes e muitas vezes sem valor. Mas o Senhor nos diz que somos valentes. Você recebe essa palavra? Você é valente. E nós precisamos crer na palavra do Senhor. Nós precisamos crer no que Deus pensa de nós. Precisamos sempre perguntar ao Senhor quem é que somos aos seus olhos. E podemos ter certeza que o Senhor nos responderá. E a maneira mais comum que o Senhor tem de nos responder quem somos é quando Ele nos dá tarefas, missões para a gente poder cumprir. Tarefas que aos nossos olhos não temos e nem teremos condições de vencer. Daí então Ele nos diz: eu estarei contigo. Ah, aleluia! Eu recebo essa palavra e compartilho ela com você nesta manhã tão maravilhosa. Que Deus te abençoe e tire de você toda a baixa estima, para que você possa olhar para o alto e saber que Deus te vê como um valente. Vamos orar? Fique conosco até o final, porque a gente tem aquele momento da nossa oração. Assim como Israel fez clamando ao Senhor, nós também vamos clamar para que Deus repreenda toda a opressão e todos os inimigos que estão contra nós. Oremos a Deus. Nosso Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, queremos louvar o Teu nome por esta palavra tão poderosa, tão abençoada nessa manhã, onde o Senhor disse para Gideão que ele era um valente. E assim, ó Deus, eu quero, na autoridade do nome de Jesus, ó Deus, pedir ao Senhor que fale ao coração do meu irmão e da minha irmã também, que eles são valentes, Pai. Que eles não são medrosos, que eles não são destruídos, que eles, aquelas vozes que dizem que não são nada, ó Deus, que não é ninguém, que não passa de pó. Meu Deus, o Senhor é um Deus que pode falar conosco e o Senhor nos chama de valentes para a gente cumprir a missão, para a gente fazer o que está determinado para nós. Em nome de Jesus, tira todo o complexo de inferioridade, toda dor na alma, tudo aquilo que falaram, que ficou impregnado no coração e na mente do meu irmão e da minha irmã, seja tudo isso repreendido, Pai, e que agora, ó Deus, possa ficar ecoando essa voz do Senhor no coração, na mente do teu filho. Eu sou um valente, porque Deus disse que eu sou um valente. Em nome de Jesus, que essa bênção seja sobre todos nós. Pai querido e amado, ainda em nome de Jesus, queremos orar, entregando ao Senhor o nosso clamor, assim como Israel fez, pois estavam sendo oprimidos pelo povo midianita, que roubava, ó Deus, que assaltava, que tirava todos os animais, ó Deus, que roubava até mesmo os filhos do povo de Israel, e o povo clamou ao Senhor. Quem sabe o meu irmão e a minha irmã também, Pai, estão sendo oprimidos por inimigos, roubando, tirando a paz, tirando a alegria, tirando a saúde, tirando a provisão. Eu repreendo esses inimigos, meu Pai. Ó Deus, que o meu irmão e a minha irmã possam entender que quando clamamos ao Senhor, o Senhor nos dá força, nos dá coragem e nos dá valentia, meu Deus, para a gente enfrentar esses problemas. Oramos, intercedemos pelas nossas causas, dificuldades, Pai, assim, muitas vezes como Gideão, diante dessas dificuldades, a gente procura uma caverna para a gente ficar escondido, amedrontado, abatido, derrotado, ó Deus, sentindo-se a pior pessoa do mundo. Mas o Senhor, nesta manhã, ó Deus, com a pessoa do Teu Espírito Santo, vai fortalecer, vai levantar a estima do meu irmão, Pai, e ó Deus, repreender todo o maligno, e em nome de Jesus, dá solução, Pai, para essa causa. Se o meu irmão estiver enfermo, que o Senhor traga cura.
cura, se houver inimigos atormentando, que o Senhor venha libertar, se houver causas impossíveis, que o Senhor possa resolver, Pai, porque Tu és um Deus que está acima de tudo e de todos, ó Pai. Abre, Senhor, o nosso entendimento, abre o nosso coração e derrama sobre nós a Tua paz, a Tua bênção, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, entregando esse dia tão lindo nas mãos do Senhor, e fazemos isso em nome do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Louvado seja Deus, meus irmãos. Muito obrigado por você estar junto conosco todos esses dias aí. Peço a você que compartilhe. A palavra não foi tremenda? Porque ela vem de Deus e o Espírito Santo conhece o nosso coração. Então eu peço a você que compartilhe essa mensagem aí pelo YouTube, também pelo Facebook e o Instagram. Tá legal? Um grande abraço para você. Deus te abençoe. Tenha um lindo e maravilhoso dia. E eu desejo a você, valente, a paz do Senhor Jesus.